Olá, começando mais um ABC da Notícia, o programa que traduz o noticiário do dia a dia de uma maneira simples e acessível. Aqui a nossa missão é trazer para você uma conversa sobre o que está na pauta do dia, na boca do brasileiro. Esta semana entrou em cena a Copa do Mundo, mas quem disse que ela tirou os holofotes da política? A pergunta que vamos tentar responder hoje aqui é: será que a Copa do Mundo pode unir o Brasil? O que acha, Alê Sayad? Bem-vindo! Obrigado. Eu acho que se não esvaziar toda a simbologia e tudo se voltar para um bem comum, vai ser interessante. Eu também acho. Bom, e você, o que pensa sobre isso? Conta pra gente. Se preferir, pode usar o WhatsApp aqui da rádio, que é o 999-592-100. Nossos convidados são a pesquisadora Júlia Ades, da agência Poema, e o jornalista Marcos Gutermann. Maria Cristina, olha, você tem toda a razão. Eu estava muito cético sobre esse resgate, sabe? Porque a gente passou aí os últimos anos, aliás, a bem da verdade, desde 2013, se a gente lembrar, né? Como é que começou essa apropriação da camisa da seleção brasileira, a partir daquelas manifestações em 2013 contra a política, contra a gastança e tudo, né? O ceticismo em relação à política, e a camisa da seleção brasileira acabou sendo o símbolo desse levante, digamos assim, dessas manifestações, e acabou sendo apropriada por um movimento político, como a gente está vendo até hoje. Então, como tem essa consolidação desde então, né? Que esse símbolo, a bandeira do Brasil e a camisa da seleção, acabaram muito associados a esse movimento, eu julgava que, mesmo com a Copa do Mundo, né, que é um momento de grande mobilização nacional, sempre foi, né, no Brasil, já foi mais, né, hoje bem menos, essa é uma questão que a gente pode até discutir mais para frente, mas, assim, respondendo diretamente à sua pergunta, sim, o futebol mostrou a sua força como mobilizador no Brasil em particular, né? O futebol continua explicando o Brasil de muitas maneiras. E o brasileiro, quando se vê ali, né, na hora da verdade, né, na hora de que a seleção vai entrar em campo e tal, de alguma forma, por razões muito diversas aqui, que a gente também pode conversar sobre elas, as diferenças se eliminam, as restrições e tudo, então o brasileiro entra em campo junto com a sua seleção e sente orgulho disso. Eu testemunhei exatamente o que você também testemunhou, Maria Cristina. Eu na rua comecei a ver crianças com os pais pintando calçada, coisa que a gente via muito, né? Bastante nas outras Copas e tal, e que essa eu achava que não ia acontecer. E, de fato, a coisa demorou um pouco para engrenar, mas agora, né, não tem jeito, né? A seleção vai entrar em campo e o Brasil vai entrar junto com ela. É basicamente isso. Esse é a imagem que me vem com a tua pergunta. Agora, Marcos, o futebol, historicamente, ele foi se associando, né, a diversos momentos históricos do Brasil. Quer dizer, não é a primeira vez que ele está tendo um papel de união ou de fortalecimento de algum ideal, digamos, nacional, né? Você acha que essa é uma característica específica do futebol para o nosso país ou em outros países, sei lá, o basquete para os Estados Unidos, o hóquei para a Austrália, outros esportes também têm esse mesmo efeito aí na população de outros países? No seu estudo, como é que você vê isso? Não, então, isso é um fator determinante, na verdade. O esporte, nas grandes competições, evidentemente, né, costuma ser um fator de mobilização nacional. E depende do esporte de cada país, né? No caso do Brasil é o futebol, não era até os anos 30, né? Passou a ser a partir do final dos anos 10, quando o futebol deixa de ser um esporte de elite, começa a ser apropriado pela massa trabalhadora, né? Vamos lá, né? Vamos lembrar como é que se deu essa transição, né, de um esporte que chega com os imigrantes ingleses, todos eles razoavelmente bem de vida, apesar de, né, isso na comparação, obviamente, com a situação socioeconômica do Brasil naquela época, né? Pouco depois ali da proclamação da República e tal, então você tem desigualdades muito grandes, e essa turma que vem, né, os imigrantes ingleses particularmente, eles vêm já com profissão, com algum dinheiro e tal. Então, é essa turma que traz o Brasil, e eles têm uma visão romântica do futebol, tem que ser amador, não sei o quê,
mas o futebol cai no gosto popular, porque é um esporte fácil, é um esporte com regras bastante compreensíveis, que você pode jogar com bola de meia, com dois, para quem jogou pelado na rua sabe disso, né? 4 tijolos, 2 para cada trave e tal. Você joga futebol, né? E é absolutamente democrático e tal. Então, esses são alguns dos fatores que tornaram o futebol no Brasil uma atividade que atraiu a atenção da grande massa popular, né? Além disso, e aí entra o aspecto de como é que o futebol se tornou a cara do Brasil, né? A partir da ascensão do Friedenreich, por exemplo, que era negro, e o Friedenreich se torna um herói nacional por causa do Sul-Americano em 19, que o Brasil, numa luta épica contra a Argentina e tal, a seleção brasileira se torna uma espécie de... são heróis mesmo, né? Eles foram lutar pelo Brasil e tal. E a chuteira do Friedenreich, inclusive, se torna uma joia, que é mostrada como se fosse um troféu, né? O Brasil se descobre como uma nação, um país com uma característica positiva ali que unia as pessoas. É claro que isso ainda é muito embrionário. Isso vai se tornar mais efetivo já na Copa de 38, quando aí sim o Gilberto Freire vai descrever o futebol brasileiro como uma coisa particular, uma coisa distintiva do Brasil. O Brasil passa a se distinguir dos outros países a partir do futebol e daquilo que ele vai chamar de mulatismo, né? Da ideia do brasileiro, né? De pele mulata, que tem características que tornam o futebol jogado no Brasil diferente do resto do mundo. E como o Brasil vai muito bem na Copa de 38, né? Quase ganha, chega em terceiro e tal, surpreendentemente, porque é um país exótico, ninguém ligava para o Brasil nem nada, e de repente o Brasil surpreende o mundo e chega em terceiro lugar, e isso torna a seleção brasileira né, nessa trajetória de esporte de elite para esporte de massa, bom, então aqui nos descobrimos brasileiros com uma característica que nos distingue do resto do mundo. Esse é o elemento essencial da ideia de nação, né? Quem sou eu em relação a mim mesmo e em relação ao resto do mundo? Então, o futebol vai ser apropriado ou vai ser o grande símbolo dessa mobilização nacional a partir dos anos 30. Tanto é que, bom, não tivesse a guerra, o Brasil já era candidato a ser sede da Copa seguinte, que era em 42. Mas aí teve a Segunda Guerra Mundial, a Copa foi suspensa e só foi retomada em 50, quando aí sim o Brasil, que era candidato à Copa seguinte, de fato sediou a Copa do Mundo, construiu o Maracanã, quer dizer, aí juntou tudo, né? Essa coisa da ideia do futebol como uma expressão de brasilidade e mais o desafio de fazer a Copa do Mundo em 50, né? Construir um estádio do nada em 2 anos, pouco mais de 2 anos, que era considerado um impossível, e eis que surge o maior estádio do mundo, não podia ser um estádio qualquer, tinha que ser o templo do futebol, e de fato foi durante décadas, né, o templo do futebol. Maracanã era sinônimo de futebol no mundo, né, com aquela arquitetura maravilhosa, para quem conhece, né, antigo, né, antes de ser transformado na arena, né, que agora é tudo arena, né, não tem estádio. E então o Brasil em 50 é o país do futebol, né? Efetivamente realiza a Copa, tem a tragédia, e essa tragédia do Maracanã ela é um divisor de águas. Para quem acha que o 7-1 foi relevante, não conhece a história do futebol no Brasil. 50 é a grande tragédia. E eu, na minha visão, olha, vai precisar acontecer uma coisa muito trágica para superar essa tragédia. De fato, que isso alterou a visão do brasileiro sobre si mesmo. A gente vinha daquele otimismo e tal, vamos fazer a Copa, somos imbatíveis. O Brasil já era campeão do mundo antes de entrar em campo contra o Uruguai. Os jornais já tinham rodado edições com o Brasil campeão do mundo, pôster de campeão, aquela coisa toda, e de repente perde, né? E a derrota não é só no esporte, de novo, aquela história, né? Nós temos o Brasil que se enxerga no futebol em múltiplas dimensões, né? De afirmação mundial, né? E de repente aquele desastre. Tanto e aí falando isso me recorda, né? De cor, de camisa da seleção, né? O Brasil jogava de branco. E essa camisa branca, por causa de 50, foi aposentada. Nunca mais o Brasil jogou de branco.
e adotou o amarelo e o azul, né? Então, passamos a jogar de amarelo por causa da tragédia de 50 no Maracanã. Olha só, isso eu não E sabia. depois disso o, o Brasil adotou o amarelo, né? Ficou o amarelo. E agora ficou essa discussão se o amarelo de fato representa a seleção brasileira ou não. Evidentemente representa. É Agora um faz desafio voltar a ter Aham. essa característica, né? Eu gostaria de perguntar à Júlia. Júlia, você me ouve bem, Júlia? Está conseguindo ouvir melhor? Porque a gente estava com um probleminha técnico. Eu vou aqui me esforçar. Consigo. Consegue? Na Uhum. pesquisa que vocês fizeram, Júlia, bem-vinda aqui à nossa conversa, vocês Obrigada. apontam que 71% dos entrevistados acreditam que o Brasil tem chance de trazer a taça. E isso refletiu aí na organização dos lares, no consumo, sobretudo, que as pessoas gostam de arrumar a casa, se reunir com os amigos. E na pesquisa também você revela ali que as pessoas entram na vida, né, nessa paixão pelo futebol, através das vivências familiares. E isso também se expande ali, que é a família expandida, que são os amigos, né? Você acredita que, pela amostragem que você teve, que isso, essas rupturas, as cisões que a gente teve, todo mundo tem uma história para contar, das cisões políticas, isso de repente pode se dissolver em função do futebol ou não? Inclusive, eu quero ouvir até vocês, Alexandre e Marcos, sobre isso. Podemos começar por Uhum. você, Júlia, bem-vinda. A gente foi investigar, né, os torcedores apaixonados pela seleção e pela Copa, e durante o estudo a gente entendeu que, na verdade, a relação com o futebol, com a seleção e com a Copa, ela vem de lugares muito mais profundos do que muitas vezes a gente imagina, né? Então, quando a gente fala sobre vínculos, sobre legado familiar, a gente vê que é uma tradição que vem, né, de várias gerações, muitas pessoas tem essa memória afetiva, né, do futebol, da Copa, desde quando eram pequenos, enfeitar a rua, organizar a casa, o avô contando sobre as histórias. Então, um ponto interessante assim que a gente viu é que, independente dessas rupturas, né, e de divergências de opiniões, de pensamentos, de valores, a Copa do Mundo, quando ela acontece, por mais que também existam problemáticas e, enfim, né, outras críticas também em relação ao próprio evento, a Copa do Mundo ela traz à tona emoções muito profundas de cada um, né? Tanto em relação ao sentimento de pertencimento a um grupo, né? E aí, quando a gente fala sobre pertencimento a um grupo, a gente também está falando sobre esse dissolver, né, de divergências. Então, são pessoas unidas independente da visão política, da visão de mundo, né? Muitas vezes pelo mesmo objetivo. Então, o que a gente ouviu muito dos nossos entrevistados é justamente isso. Bom, quando chega a Copa do Mundo, a gente até esquece, né? Aquela tia que a gente brigou por causa de política, a opinião do pai, do irmão, que é diferente da minha. A gente resolve, né? Faz uma escolha de relevar um pouco tudo isso em detrimento do que esse evento proporciona para cada um emocionalmente falando, né? Então a Copa do Mundo traz à tona muitos vínculos, afetos que são muito relevantes para as pessoas e sensações de pertencimento que também são extremamente relevantes. Então, nesse sentido, a Copa traz sim uma união, né? E a tentativa de relevar algumas dessas coisas também. Agora, assim, do ponto de vista de organização de sociedade, como a sociedade se comporta, você acha que essas rupturas, então, elas não seriam tão profundas assim? Quer dizer, existe uma camada afetiva com relação ao futebol, que, na verdade, está aí no livro do Marcos, né, Lê? Eu queria, porque assim, o apito final não foi feito ainda, né? A gente Exatamente. nem, na verdade, nem o inicial. A gente está falando de expectativa, né? Eu fico curioso para saber um pouco ah, qual é a projeção de vocês para esse apito final. Algumas cicatrizes vão ser curadas ou as feridas se abrem novamente, né? Essa é uma questão Tem importante. até uma pessoa aqui no TikTok, por isso que eu até perdi aqui um pouco o fio da meada, mas que eu queria incluir, por isso que
eu estava voltando aqui na conversa, ele disse o seguinte: eu peguei ranço pelas cores da bandeira do Brasil. Acho que o jogo não é suficiente para unir esse país. Infelizmente, falta bom senso e coerência. Mas isso foi, assim, não é o que a gente está vendo na rua, né? Neste momento. Neste momento. Neste Quer dizer, momento. na hora que a seleção está prestes a entrar em campo, parece que tudo muda. Aperta um outro botão dentro da gente. Seria isso, Marcos? Você que acompanha... Se eu puder dar uma referência histórica, tem um livro, aliás, duas referências, mas uma é histórica mesmo, né? O livro do Alfredo Sirkis, Os Carbonários. O Sirkis, para quem não sabe, foi da luta armada, enfim, é um sujeito bastante conhecedor do assunto e tal. E esse livro é muito interessante nesse capítulo em que ele fala da Copa de 70, que é frequentemente vinculada ao regime militar e tal, e foi isso, inclusive, o que motivou a minha pesquisa no meu mestrado em História, que resultou no livro, que é o estudo da utilização da Copa do Mundo pelo regime militar. Mas para encurtar a história e responder a tua questão, com esse exemplo, o Sirkis descreve as críticas, não, porque o futebol é o ópio do povo, que é uma postura muito marxista, né? Ópio do povo para desviar a atenção dos verdadeiros problemas, isso é usado pelo poder para, né, tal, distrair o povo, não sei o quê, nós não vamos, ainda mais a ditadura, de jeito nenhum que nós não vamos compactuar com isso, etc, etc. Mas quando a bola rolou, só se falava do Pelé, do Rivelino, do Jairzinho, do Gerson e do Tostão. Impressionante. Ele conta, assim, as pessoas se escondiam, o pessoal da luta armada se escondia para assistir o jogo, porque foi a primeira Copa transmitida ao vivo, né? Vamos lembrar, 70 é uma Copa que foi transmitida ao vivo, então tem esse fator, o fator televisão. Eu aqui e um cara lá no Acre está assistindo o mesmo jogo que eu, isso dá a sensação de que pertencemos a uma coisa só, né? A um país só. Né? Eu sei que alguém lá longe está assistindo tanto quanto eu estou vendo esse mesmo jogo. Então, isso transcende questões políticas. Se as pessoas... E assim, eu comecei a nossa conversa dizendo que eu estava cético se o Brasil ia ser capaz de superar essa ferida que se abriu aí por conta da utilização dos símbolos nacionais tão caros ao brasileiro, que é o caso da seleção brasileira, e da bandeira do Brasil também, por que não, né? Então, a hora que a bola rolar, como agora, né? Nós temos algumas horas disso acontecer, essas diferenças vão se diluir, eu tenho certeza. E é tão interessante isso que você está falando, porque vem ao encontro de uma coisa que eu ouvi no começo da semana, assim, de novo, não estou aqui nem atacando nenhum grupo político, mas teve uma conversa que rolou em grupos de WhatsApp do bolsonarismo, dizendo o seguinte: vamos nos vestir de preto ou branco, porque o verde e amarelo a gente pode ser confundido por ser torcedor. Ou seja, eles já tinham o efeito contrário. Eles já tinham esse sinal que o verde e amarelo ia ser resgatado novamente, né? Ia ser. E tem um meme corrente agora também, que a pessoa pendura uma bandeira na janela e escreve: é por conta da Copa. Que é para justamente fazer o efeito contrário, tá dizendo, essa bandeira... E aí eu queria aproveitar, Cris, se me permitir aqui, queria perguntar para a Júlia e depois... primeiro para a Júlia, se tem alguma evidência na pesquisa com relação aos símbolos, né? Se vocês trabalharam com essas questões dos símbolos. Eu estava lembrando, a gente fez 100 anos de modernismo esse ano no Brasil, né? O modernismo sofreu a mesma coisa, né? O modernismo foi um movimento super disruptivo, incrível lá, semana de 22, na verdade, fez 100 anos, não o movimento, né? E depois, lá no começo dos anos 70, toda aquela simbologia do modernismo, inclusive o verde e amarelo, que o modernismo usava para reafirmar quem era o brasileiro, foi usado pela ditadura no movimento ufanista do Brasil. Foi super mal apropriado e demorou um tempo. Olha, os estudos literários demoraram 10 anos para quebrar um ranço do que o modernismo criou no começo dos anos 70, de ser associado à ditadura, para a gente voltar a ter o modernismo como um movimento sério, disruptivo nas artes brasileiras. Sobre símbolos, essa apropriação de bandeira, de cor,
ela oscila também, ela tem esse vai e vem, ela tem possibilidade de retornar à sua origem, como nesse exemplo que a Polly deu aqui, e eu também do meme. Eu até Júlia? complementaria a pergunta do Ale. Qual o poder dos símbolos, né? É. O poder da cor. Uhum. Então, eu acho que, sim, inclusive, isso já está acontecendo, né? A gente passou aí por um momento bem delicado em relação à bandeira do Brasil e a gente ouviu muito isso durante a pesquisa, com pessoas que falam, putz, eu queria só poder usar de novo, né? Assim, sem ser associado com, enfim, um lado ou outro. Muitos deles sentindo que a camisa da seleção, né? A camisa do Brasil, o símbolo do Brasil, foi tirado deles, né? E eu acho que agora que as eleições já rolaram, que a Copa está começando, né? Hoje tem uma estreia aí do Brasil, isso já tá vindo, né? Então existe uma vontade muito grande de resgate e ao mesmo tempo um medo também, né? De se associar ao símbolo do Brasil. Mas enquanto símbolo, enquanto cores, isso é super relevante, porque a Copa também ela vem como um momento de resgatar a nossa conexão com o Brasil, né? Então, a gente ouviu muitas pessoas falando, putz, quando chega a Copa, a gente lembra que a gente é brasileiro, a gente lembra das coisas boas também do Brasil. Ser brasileiro não é fácil, a gente passa por um monte de questões o tempo todo, e a Copa, de alguma forma, ajuda a gente a potencializar essa conexão com o nosso país. E a gente não pode, né, tirar disso também o símbolo, as cores. Então, hoje, por exemplo, a gente estava ali mapeando alguns comportamentos no Instagram e tudo mais, e a gente já viu muita gente trazendo a bandeira de volta, né? Essa imagem da bandeira na varanda ali pendurada, falando por causa da Copa, isso viralizou assim num nível absurdo também. Então, a Copa está começando, o Brasil está estreando e parece que junto com a estreia, né, do Brasil na Copa, vem também essa força de dentro de nós que aponta a nossa relação com o nosso país e a vontade de resgatar esse símbolo que é de todo mundo, né? Não é de um lado, não é de outro, é da nossa nação. Então, eu acho que a bandeira do Brasil aí está sendo resgatada. Ainda bem. Não só o verde e amarelo virou uma disputa pelo verde e amarelo e ele se, né, as pessoas que usavam verde e amarelo até algumas semanas atrás era isso, era aquilo, mas também o vermelho ficou uma coisa, vermelho não usa vermelho porque senão é confundido com comunista. E um pouco antes do programa eu conversava com o Marcos e a gente lembrava aqui que o vermelho, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o país mais capitalista, é o vermelho do Partido Republicano. Né? Então, quer dizer, a gente tem que acabar com essa história de cor ser marca de alguma coisa, a pessoa ser rotulada de alguma coisa, certo, Alexandre? Certo, é que eu acho que esse é um movimento meio social e pouco voluntário, né? Acho que as coisas acabam sendo associadas e esses símbolos acabam surgindo meio alheios a uma vontade pessoal, sabe? Meio por um inconsciente coletivo que vai se criando, né? E a gente perde um pouco o domínio, né? Eu queria até aproveitar o que você falou e perguntar para o Marcos nessa mesma onda se ele acha que as cores, a exemplo no movimento modernista que eu já falei no bloco anterior, que perdeu força nos 70 e demorou 10 anos para recuperar, se ela vai ser alvo de batalha nos próximos anos. Quer dizer, se vai haver uma batalha entre... Se ela volta a representar uma esfera política e depois volta para o futebol, quer dizer, isso é pendular as cores e a bandeira. Você acredita que isso seja pendular historicamente, se olhando para a linha histórica, ou de fato é uma conquista definitiva? Olha, cor como uma coisa muito forte, né? Porque você identifica imediatamente, distingue, né? A gente não precisa nem falar do racismo para falar de cor, né? Então, você identifica no outro, uma série de julgamentos que você faz sobre o outro a partir da cor da pele, né? Então, isso é muito nosso, né? Muito como a nossa constituição enquanto indivíduos e como parte de uma sociedade que tem uma certa linha de pensamento, um certo comportamento que é muito característico de cada lugar. Por isso que as cores definem certas coisas. Eu vou dar um exemplo, porque nação, a gente pensa só em país e tal, mas nação pode ser uma torcida, por exemplo, né? Isso que a Júlia está estudando.
Por exemplo, se você aparecer, isso aconteceu, tá? Isso não é inventado, não. Um jogador de futebol do Corinthians que apareça com uma chuteira verde não pode entrar em campo. Porque o verde é associado a uma outra nação. Né? Então não pode. E isso não vai acabar nunca, a não sei que o Palmeiras acabe ou que o Corinthians, um dos dois, acabe. Mas ainda assim é capaz de ainda ter a memória, mesmo que não haja mais o time, dizer, não, isso é inadmissível. Então, a distinção simbólica é o que torna, de alguma forma, quer dizer, eu consigo identificar aquilo, e isso é muito comum. Por exemplo, quando a gente viaja para fora do país e encontra alguém com camisa da seleção brasileira, você claramente já se identificou com o cara, né? Ou ouve português, também uma língua que nos une. As coisas, os símbolos nos unem de maneiras boas e ruins, né? Porque, por exemplo, esse negócio da cor da chuteira, se você aparecer com um detalhe em verde, né, no meio é assim que funciona, no meio da torcida do Corinthians, você vai apanhar. Então, gera, inclusive, esse grau de hostilidade em relação a uma cor que é identificada com o outro, né, com a outra coisa. A coisa da cor vermelha é evidente, né? É a cor da bandeira soviética, da Revolução, da estrela do PT. Então, né, tem tudo uma simbologia e tal que a gente precisa se esforçar para superar, mas você precisa se esforçar, esse é o problema. Não é uma coisa natural. Não é natural. A gente precisa, num grau de civilidade, porque a civilização é isso, né? É a gente se controlar. Né? Eu não vou ficar atacando tudo aquilo que eu identifico como inimigo, porque existem interdições da vida em sociedade. Né? Mas eu também, por outro lado, não posso ignorar que existem essas distinções e que a gente usa as cores, entre outras formas simbólicas e tal, para nos encontrar no mundo e na nossa relação com o outro. Né? Júlia, essa questão da cor, do símbolo. Você pode falar. Eu ia só complementar justamente isso, porque o que a gente sentiu muito também, a gente vê, né, muito em relação ao comportamento e tal, é que o símbolo principal ali, né, o verde e amarelo, como apropriação política agora, símbolo político, deu a sensação para muitas pessoas de uma perda de identidade mesmo, né, e de pertencimento enquanto grupo. Então, como agora, sem o símbolo do Brasil e sem as cores verde e amarelo, quem eu sou? Como eu pertenço, né? Como é que eu torço? Como é que eu me identifico enquanto brasileiro? E uma coisa interessante também que a gente tem visto é que esse resgate do símbolo do Brasil, né, e das cores do Brasil, ele tem começado agora de uma forma um pouco mais sutil. Então, na tentativa de resgatar essa identidade, né, e a sensação de pertencimento, quem, por exemplo, não estava conseguindo, né, usar o símbolo do Brasil, porque não estava se identificando ali com a posição política, enfim, com essa apropriação política, tem começado a se voltar um pouco mais a usar o azul, né? Então, o azul ele virou agora uma cor um pouquinho mais neutra para a gente conseguir se inserir de novo no verde e amarelo aos pouquinhos. Então, o que a gente tem visto nos últimos tempos é isso, assim, muitas pessoas buscando camisas azuis, a cor azul como uma forma de entrar de novo aos pouquinhos no verde e amarelo, como uma forma também de comportamento coletivo, né? Então, muitas pessoas começam ali, vou comprar a camisa da seleção, vou usar o azul, vou me sentindo um pouquinho mais à vontade, aos poucos os meus amigos também vão se sentindo, e devagar a gente vai resgatando esse coletivo que nos traz pilares de identificação de novo, de identidade de novo. Agora, Júlia, isso E você só para chama... completar isso que a Júlia falou, só uma curiosidade, a camisa branca, que era maldita, foi resgatada por conta da necessidade de você ter uma alternativa à camisa amarela. Júlia, só para encerrando, isso tudo que você está dizendo, você chamaria de patriotismo? Olha, eu acho que... Eu não sei se eu chamaria só de patriotismo, assim. Eu chamaria... Eu falaria mais sobre o pertencimento e como consequência, né? Ou como um destrinchamento, assim, né? Como uma ramificação do pertencimento, a gente traz o patriotismo de volta. Mas eu acho que a base, a raiz desse sentimento é
eu preciso me sentir parte de algo, e por isso que as torcidas, elas têm tanta força, o futebol tem tanta força, né? Em pequenos grupos ou em grandes grupos, eu me sinto parte daquilo. E aí, como a gente está falando da Copa, né, vem à tona também a conexão com o Brasil, com a nossa nação, com o país, que resgata o nosso patriotismo, mas eu acho que a essência disso tudo, a natureza disso tudo, é um pedido, uma necessidade, uma demanda de pertencer. Para encerrar o programa de hoje, Marcos, qual que seria a diferença, então, entre patriotismo e nacionalismo, que a gente respirou muito nesses últimos tempos? Olha, Cris, assim, você vai pegar qualquer cientista político, você vai ter 1000 definições diferentes, mas o patriota tem mais a ver com o indivíduo do que com o coletivo. É a sensação dele em relação ao país que ele mora, que ele vive, os valores, os símbolos e tudo. Então, isso é uma coisa muito pessoal e não é excludente. Ou seja, se alguém quiser abraçar a minha pátria, que venha, seja bem-vindo. O imigrante e tal, que acaba se incorporando ao país e abraçando esses símbolos como se fossem seus desde sempre. Pô, eu sou primeira geração de imigrantes, né? Depois da Segunda Guerra, minha mãe, meus avós vieram da Polônia, e eu sou primeira geração. Então, eu sei o que é gente que veio de fora, nas circunstâncias mais diversas, e abraçou a pátria brasileira, a ideia de pátria, né? de gostar de onde eu estou, de me identificar com aquilo. Nacionalismo é um pouco diferente. O nacionalismo é a mobilização para derrotar o outro, para impedir que o outro ameace a minha existência enquanto nação. Então, é naturalmente excludente, e inclusive, gente que faz parte da própria sociedade, que está integrada à sociedade, é considerado inimigo de uma hora para outra, porque não cumpre os requisitos para fazer parte dessa nação, né? E aí os requisitos variam conforme o tempo, o lugar e tal, e a situação política. Neste momento, por exemplo, para essa turma que se apropriou da camisa da seleção brasileira, se você não é cristão, não acredita em Deus, não, sei lá, tem algumas características, né, que estão muito claras, né? Só acompanhar esse movimento para a gente saber. Se você não é uma dessas coisas ou todas essas coisas, você não faz parte da nação. E você está, portanto, qualificado para ser eliminado, seja simbolicamente, seja eventualmente fisicamente, como a gente viu durante a campanha eleitoral, que tem gente que morreu tomando tiro e tal. Isso é consequência do pensamento nacionalista, nesse sentido, né? Da não aceitação, não se enquadra de nenhuma maneira nessa. Não adianta, o sujeito não é e pronto. Não tem, ele pode ser o que ele quiser. Não pode. Né? A xenofobia. A nação não aceita isso. A xenofobia, né? Quer dizer, você não pode ser nordestino. Esse é um dos exemplos. Gente, o programa foi muito bom, muito bom. Pena que acabou. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Nosso tempo chegou ao final. Quero agradecer à pesquisadora, a Júlia Ades, da agência Poema, do jornalista do Estado de São Paulo, escritor Marcos Gutermann. Agradeço também a presença do jornalista especialista em educação para as mídias, Alexandre Sayad, meu parceiro de sempre aqui. Obrigado. E também a colaboração na produção executiva da Mônica Quezan. Pela Band News FM, o apoio operacional foi da Camila Quaresma e a coordenação foi do Renan Suquevicius. Lembro que esse programa tem o apoio da Unesco Mil Alliance. Eu sou Maria Cristina Poli e este foi o ABC da Notícia, que você encontra em todas as redes sociais e nos ouve também pelo Spotify. Semana que vem o nosso assunto é pobreza e obesidade. Eu espero você. Até lá.